Olá! Hoje nós vamos falar 5 passos para você ser um assessor de imprensa que gera resultados, ou seja, um assessor de imprensa de sucesso. O primeiro passo para que você seja um bom assessor de imprensa é você não perder de vista que antes de você ser assessor de imprensa, você é um jornalista. Então, você sempre deve ter em mente as regras de ouro do jornalismo. O que, quando, onde, como e por quê. Com isso, você vai estar sempre traduzindo o seu cliente numa linguagem jornalística que vai ter mais, como que eu vou dizer, vai ter mais possibilidade de ter aproveitamento pelos jornalistas que estão nas redações. O segundo passo está diretamente relacionado a essa questão dos jornalistas que estão nas redações. Esses jornalistas, eles precisam te conhecer, eles precisam conhecer o teu cliente, eles precisam saber do que se trata. Então, o segundo passo extremamente importante para você ter sucesso como assessor de imprensa é você saber estreitar o relacionamento com os jornalistas que interessam para o seu cliente, dentro, obviamente, de cada respectivo setor de atividade. Então, isso é preciso que você tenha muito claro. Ninguém publica nada de quem não conhece, nem que seja a primeira vez, ele vai ter que te conhecer, vai ter que ter um relacionamento contigo. A terceira dica, muito importante, é que você tenha especialização naquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, se seu cliente é da área de indústria, você procure conhecer tudo sobre indústria, porque só assim você vai ter ideias para sugerir pautas, você vai entender a linguagem do seu cliente e, mais que tudo, você vai entender a linguagem de quem está do lado da redação e que vai publicar o seu material. Então, se você entender a linguagem dele, a linguagem do seu cliente e da área onde você está atuando, a sua chance de sucesso é muito maior. Então, você tem que ser um especialista na área que você está trabalhando, certo? Não precisa ser em esporte, em matemática, não. Você tem que ser especialista na área do seu cliente. O seu cliente é da área do agrobusiness? Procure tudo que você puder se informar sobre agrobusiness. O seu cliente adestra cachorro. Vai entender sobre psicologia canina, vai entender que tipo de perfil que tem um adestrador, como é que ele se comporta, para que você possa sugerir pautas com mais propriedade. A outra questão é que você esteja sempre antenado às notícias. Esse é o quarto segredo. Por quê? Ele está diretamente relacionado ao terceiro, o da especialização. Então, por exemplo, se você tem um cliente na área de cachorro, você tem que entender na área canina, na área de adestramento, ou que seja um cliente que é veterinário, você tem que entender tudo sobre aquela área. E mais do que isso, você tem que estar antenado àquilo que está sendo publicado pelos veículos de comunicação relacionados à área onde você está atuando. E o porquê disso é a quinta dica, que é você ter uma capacidade de análise relacional. O que quer dizer isso? É você saber relacionar o perfil do seu cliente com aquilo que está sendo publicado na imprensa especializada que trata daquele específico assunto. Então, você vai ter que procurar dentro dessa imprensa ganchos sobre o que eles estão tratando para relacionar com o seu cliente. Com isso, você vai ter mais sucesso. Vou dar um exemplo. Hoje, todas as pautas relacionadas ao Covid-19, elas encontram muita repercussão na imprensa. Por quê? Porque está todo mundo falando sobre o assunto. Então, se você tem um novo produto sobre isso, você já vai ver quais são os jornais e revistas que estão publicando notícias sobre novos produtos para a Covid-19. E assim sucessivamente. Sempre é importante você estar atento ao noticiário e, mais do que estar atento, você ter a capacidade de relacionar o seu cliente com o noticiário que está sendo exibido nos mais diversos veículos de comunicação. Por quê? Porque você, como eu já disse aqui outras vezes, jamais vai mandar uma pauta do lançamento de uma lingerie para um veículo especializado como a Brasil Mineral. De outro lado, você também não vai mandar
uma pauta do lançamento de um britador que é específico para a área mineral para a revista Cláudia. Então, você tem que ter capacidade de analisar o veículo de comunicação, as pautas que ele utiliza com a capacidade de gerar notícia do seu cliente. Se você cumprir esses 5 passos, eu garanto para você que você vai ter sucesso como assessor de imprensa, sem jamais, obviamente, perder de vista que, antes de tudo, você é um jornalista na acepção exata do termo e que sabe o que é notícia e para quem. Agora é óbvio que eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, para que vocês curtam o vídeo e que semana que vem a gente volta aqui com mais notícias para vocês, mais discussões sobre temas relevantes. Sem esquecer, obviamente, que comunicação é tudo. Muito obrigada!